Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso O Norte Debate, aqui no Sistema Norte de televisão, pelas redes sociais, você nos acompanha também pela rede mundial de computadores, pela plataforma de vídeos YouTube. Ao meu lado, como sempre, aqui o Zé Vieira e também o nosso João Costa, para juntos entrevistarmos, batermos um papo, debatermos assuntos voltados à saúde, à política, eleições de 2024, com o ex-ministro da Saúde no Brasil, o médico Marcelo Queiroga, paraibano, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Moribe. Obrigado, Vieira, João. Prazer estar aqui com vocês hoje para conversar com a grande audiência do TV O Norte. Seu João, vamos começar batendo esse papo aqui com o médico Marcelo Queiroga e o seu pontapé inicial. Olá, ministro. Seja bem-vindo ao Norte. Vamos começar por João Pessoa. O que é que o credencia à disputa para a Prefeitura de João Pessoa? A sua passagem pelo Ministério da Saúde, o fato do senhor unir dos ditos conservadores à extrema-direita de João Pessoa, acrescido do mundo neopentecostal, ou o que é que o senhor tem que possa seduzir o eleitorado de João Pessoa? Ser o porta-voz de Bolsonaro aqui? Bom, é um conjunto de fatores que me faz pleitear ser prefeito da cidade onde eu nasci, a cidade de João Pessoa. Nasci no dia 4 de dezembro de 1965. Aqui estudei, aqui me formei em medicina, aqui trabalhei como médico cardiologista, que ainda trabalho, e construí a minha vida como especialista, como liderança associativa. Presidi 2 sociedades científicas de grande envergadura, de cunho nacional, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a terceira maior sociedade de cardiologia do mundo, né? Eu sou o único paraibano a presidir essas 2 importantes sociedades científicas. Exerci o cargo de ministro de Estado da Saúde, no momento mais difícil da saúde pública mundial, e também nacional, e o fiz com elevado espírito público. Ajudei o meu país, ajudei o estado da Paraíba, e o meu amigo Tarcísio Buriti, que governou a Paraíba por 2 vezes, ele dizia que na política, João, você sabe disso, você é um jornalista experiente, nós ingressamos por conta dos amigos, e nós permanecemos por conta dos adversários, não é? Então, o presidente Bolsonaro me convocou para a missão no Ministério da Saúde, e naturalmente que eu me tornei um ativo do que se chama hoje bolsonarismo, né? E não só sou eu, outros quadros como o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, o senador Rogério Marinho, que já era político, mas hoje tem uma ação muito maior, o senador Jorge Seife, o senador Marcos Pontes, o ex-ministro Gilson Machado, João Roma. Então, nós temos o dever de defender o legado do presidente Jair Bolsonaro, que foi um presidente que trabalhou muito pelo Brasil, que enfrentou uma situação muito difícil, né? E nós vamos oferecer o nosso nome e esperamos que a sociedade nos confie essa missão, que faz parte do processo democrático. Tem lideranças políticas que são muito fortes na Paraíba, como, por exemplo, Nilvan Ferreira, Valber Vigolino e o Cabo Gilberto, que deixaram o partido, e uma divisão, digamos assim, na direita de João Pessoa, onde essa concorrência, o senhor acha que pode prejudicar os seguidores de Bolsonaro aqui em João Pessoa? Vieira, meu amigo, o nosso conterrâneo lá de Pombal, né? Eu não nasci em Pombal, mas o senador Rio Carneiro dizia: forte é o povo. Então, forte é o povo que decide. Naturalmente que esses quadros partidários, eles ainda estão no PL, são quadros de boa qualidade, têm feito um trabalho excelente. O deputado estadual Valber Vigolino, muito aguerrido na Assembleia Legislativa, o deputado federal Cabo Gilberto tem também trabalhado muito bem na Câmara Federal, e o comunicador Nilvan Ferreira, colega de vocês, também tem um trabalho bom na política, foi candidato a prefeito em 2020,
chegou ao segundo turno e agora, nas eleições de 2022, teve um bom desempenho na disputa para o governo do Estado da Paraíba. O Partido Liberal tem um projeto nacional, não é? E há quadros que têm mais vocação para o Executivo, há quadros que têm mais vocação para o Legislativo, e a Executiva Nacional entende que, no momento atual, o meu nome é o nome que deva ser oferecido à sociedade de João Pessoa como candidato do partido. Entendemos que na democracia interna dos partidos existem essas correntes e nós vamos tentar buscar o entendimento para sair com uma candidatura que seja forte, que represente todos os conservadores da cidade de João Pessoa. Seguimos uma cronologia aqui, antes de adentrar novamente no tema 2024, nas eleições na capital do Estado, essa divisão da direita, enfim, até que ponto o povo é que vai ser ouvido mesmo em pesquisas internas ou não, quais serão os critérios para decidir essa candidatura do PL aqui. Antes disso, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, para a gente pegar a sua época, a sua experiência no Ministério da Saúde, como o senhor já próprio anunciou aqui, nos momentos mais difíceis da história recente da humanidade. O senhor lá estava, sucedendo inclusive ministros, depois de crises midiáticas, crises internas do Ministério da Saúde. Como é que foi essa experiência e até que ponto o ex-presidente Bolsonaro teve ingerências em algumas decisões técnicas do Ministério da Saúde? Ele deixou o senhor à vontade. O paraibano Marcelo Queiroga agiu como o cientista, o pesquisador, o homem que já presidiu grandes entidades da ciência no Brasil e no mundo, para decidir como deveria ser decidido na pandemia, ou houve muitas ingerências políticas? Bom, ingerências políticas sempre há de toda sorte, né? No regime democrático é próprio. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele me convocou para a missão de ser ministro. E eu sou médico há mais de 30 anos. O que é que o médico é especialista? O médico é especialista em ter a confiança do paciente. O primeiro requisito para o médico exercer a sua profissão é ele ter a confiança do paciente. Eu, como ministro, que eu tratei de conseguir a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, quanto mais o presidente confiava em mim, mais eu tocava o ministério com a autonomia. O presidente me deu algumas diretrizes. Nós vivemos num regime presidencialista. O presidente é o chefe do Estado e é o chefe do governo. A primeira diretriz foi que eu respeitasse a autonomia dos profissionais de educação. Havia uma divergência muito grande, né? E dentro do que estabelece a lei, os médicos são autônomos para dentro do que a lei estabelece praticar a medicina. Não é? O segundo ponto era a questão do lockdown nacional que se queria impor, não é? Que hoje, passado o período pandêmico, né? Hoje a gente vive o período pós-pandêmico, nós temos experiências de vários países que fecharam mais ou menos a sua economia, não é? E esses lockdowns exagerados não resultaram em benefícios à saúde e trouxeram um prejuízo muito grave à economia. Então, respondendo, o presidente me deu absoluta autonomia para tocar a gestão do Ministério da Saúde. A prova disso é que os secretários do Ministério da Saúde, ao contrário do que se faz hoje, que é um loteamento de cargos terrível, não é? Saímos de 23 ministérios para quase 40, o presidente me deu autonomia para eu indicar os secretários, e a secretaria do Ministério que tem um orçamento maior do que 70 bilhões de reais. O orçamento da cidade de João Pessoa, meu caro João, é em torno de 3,8 bilhões de reais. Então, tinha secretaria minha que tinha orçamento de 70 bilhões de reais. Né? E eu tive autonomia plena para indicar os meus secretários. E quando eu tinha alguma dúvida, sobretudo na questão do direcionamento que o presidente Bolsonaro queria dar ao governo dele, eu ia lá e falava com ele. Não tinha protocolo, não tinha dificuldade nenhuma. Então, relacionamento tranquilo e eu tive total autonomia. Três antecederam o senhor. Num governo de 4 anos, foi um governo com 4 ministros da saúde, num momento pandêmico. O senhor foi ungido porque tinha afinidades com Bolsonaro ou porque era o grau cientista? O senhor é negacionista? O que é negacionismo, João? É uma pergunta que eu fiz ao senhor. Pois é, a ciência já começa com um negacionismo, né? Porque senão ela não evoluía, né? Então, esse conceito de negacionismo se criou durante a pandemia para rotular aqueles que se postavam contra o establishment. Então, existe um establishment, né, que envolve forças políticas, forças econômicas importantes, né, e até mesmo uma ordem
global que queriam impor de toda sorte aquelas medidas, e nós não somos a favor disso. Até porque um país como o Brasil é um país continental. A situação de Manaus não é igual à da Paraíba. Não é? E o sistema de saúde, ele tem uma lógica de gestão tripartite. Não é o ministro da Saúde que chega e diz como é que o secretário municipal da Saúde tem que agir aqui, até porque aqui pode ter situações específicas que requeram determinadas providências específicas. Então, essa coisa de negacionismo, isso é uma grande bobagem que essa chamada grande mídia, esse consórcio de mídia, inventou para querer rotular o governo do presidente Bolsonaro, que nada tem de negacionismo. Só para dizer a você, nós trouxemos a Universidade de Oxford, que é uma das mais prestigiosas universidades do mundo, para o Brasil. Uma atitude absolutamente inédita. Isso é atitude de governo negacionista? Claro que não. Um governo que é contra a ciência? Absolutamente não. Agora, com relação ao triunvirato de ministros, que não deu certo, é problema deles. Eu dei certo. Porque fiquei 2 anos no Ministério da Saúde. E ainda hoje sou muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. É uma pessoa que me aconselha sempre, que em relação a essa minha nova vida na política partidária, é o meu orientador. Não é essa coisa de dizer, eu faço o que Bolsonaro diz. Não é só essas coisas da boca para fora. Não é? Porque o presidente é um político extremamente experiente. Uma vez ele chegou para mim, Murilo, e disse, Queiroga, quando você encontrar um vereador, você trata bem o vereador. Aí eu digo, por quê, presidente? Porque eu já fui vereador, né, pô? Hoje eu sou presidente. Certo? Então ele é um homem de extrema experiência, um conhecedor profundo da política. Agora, tem um estilo próprio dele, né? Que é diferente do estilo do atual presidente. Mas seria, me permita aqui aproveitar o termo usado por João, e que foi, claro, uma narrativa muito forte durante a pandemia toda, do negacionismo. Seria o que, se não uma demonstração do negacionismo, doutor Marcelo, a fala do presidente, o discurso dele quando disse vacina para tua mãe, quando a repórter questionou sobre a vacina, quando ele dizia, isso é uma gripezinha com relação ao coronavírus. Como é que o senhor, como cientista, como médico, classificaria, deixando o amigo Bolsonaro de lado, eu sei que é difícil, mas deixando também o político e o governo que o senhor integrou também de lado. Tecnicamente, cientificamente analisando uma fala como essa, que a vacina vai transformar você em jacaré e tudo mais, como é que o senhor avalia esse tipo de construção de discurso? Bom, gripezinha, o presidente Bolsonaro não falou que Covid era gripezinha. Ele falou que se fosse em mim, seria como uma gripezinha pelo meu passado de atleta. Quem falou que a Covid era uma gripezinha foi um médico aí famoso, que fica o tempo todo na televisão. Pois bem, esse é que disse que era uma gripezinha. Depois ele... Mas quando ele disse, mesmo fazendo um autodiagnóstico, ele dizia, olha, para mim seria uma gripezinha porque eu tenho um histórico de atleta. Ele emitiu uma impressão pessoal, certo, que qualquer um de nós mas equivocada pode fazer. Bom, ele teve e não teve muita consequência, né? Porque, na realidade, a doença, que é uma doença grave, a Covid-19, sobretudo quando afeta determinados subgrupos, né, os idosos, aqueles que têm comorbidades, a exemplo das doenças cardíacas, a obesidade, o diabetes, doenças pulmonares prévias, o câncer, enfim, é uma doença que levou a uma elevada mortalidade. Mas naquelas pessoas mais jovens, não é? O impacto da doença, tanto na primeira onda como na segunda onda, ele foi menor. Agora se politizou tudo. E o Bolsonaro tem um estilo próprio, que não é de hoje, ele sempre foi assim. O Bolsonaro está na cena política desde 1988, quando se elegeu vereador. Estava lá fazendo aquele tipo de movimento característico dele, lá quando os militares estavam recebendo um soldo muito baixo, e ele foi uma liderança que se voltou contra aquilo. Né? Então esse é o estilo do Bolsonaro. Não tem o estilo do Sarney lá do Jaquetão, o Fernando Henrique, com aquela flema toda dele, o Temer, né, com as mesóclises, o Jânio Quadros com seus bilhetinhos, o Bolsonaro tem a forma dele. Então, quando ele falou do jacaré, ele estava advertindo sobre eventos adversos. Não estava dizendo que a pessoa ia virar jacaré, porque existe evento adverso, sim. Não é? Lembra, a vacina foi aprovada na Anvisa hoje, estava lá esses pesquisadores vagabundos que não publicaram um artigo sequer sobre Covid-19, cobrando que a vacina no outro dia estivesse sendo aplicada. Vem cá, a vacina da dengue está aí, desde março de agora 2023, aprovada pela Anvisa, até hoje o governo não colocou. E eu não vejo ninguém criticar o governo, chamar de negacionista. Por quê? 2 pesos e 2 medidas. Simples. É simples assim. Tá? Então, o governo Bolsonaro adquiriu vacinas, foram adquiridas mais de 750 milhões de doses de vacinas,
mais de 600 milhões de doses de vacina distribuídas, só não tomou vacina quem não quis. O consórcio do Nordeste disse que ia adquirir 40 milhões de vacinas, não adquiriu sequer nenhuma. Disse que ia comprar respiradores, todos adquiridos no governo. Os respiradores foram todos a Bolsonaro. Amanhã mesmo vai ter uma entrega aqui de ambulâncias. Sabe quem comprou essas ambulâncias? Nossa gestão. Que programou toda a renovação da frota do SAMU. Ou seja, são galinhas cantando em cima de ovos que outras puseram, meu pai. Essa é a realidade. E o povo brasileiro já está vendo isso. O povo brasileiro já está vendo as pessoas do crime organizado sendo recebidos no Ministério da Justiça, pagos com dinheiro do Ministério dos Direitos Humanos. Enquanto o ministro fica indignado porque o senador da estatura moral, do senador Eduardo Girão, do Ceará, mostra um embrião que é o símbolo do movimento Movida. Então nós vamos fazer esse debate sim. Nós, os conservadores, faremos esse debate duro com essa gente da esquerda. E não adianta ficar se saboteando. Então vamos discutir com eles fortemente. Mas a eleição, o ano que vem, é a eleição municipal. Tem que discutir os problemas da municipalidade. Eu quero saber, por exemplo, por que João Pessoa tem caído no ranking da competitividade entre os municípios que está lá na rabeira. Isso que nós queremos saber. Vamos fazer esse debate com a sociedade de pessoas. Isso faz parte da democracia. A propósito da questão política, o tenente Messias Bolsonaro tem pressionado o PL a expulsar aqueles que votaram a favor da reforma tributária, o que inclui o Wellington Roberto, que a imprensa rotula como seu padrinho político. Aí eu pergunto para o senhor concordaria com a expulsão do Wellington Roberto, do PL? Mas só complementando o questionamento de João, no início da semana o ex-presidente Bolsonaro declarou que assim como Jesus foi traído por um dos 12 discípulos, tem pelo menos 10 dos 99 parlamentares do PL que vão trair sim, e um deles seria o deputado Wellington Roberto, que votou pela reforma tributária. Então, de fato, ele é um dos Judas do bolsonarismo? Você sabe que tem uma missa que é na fronteira entre o Brasil e a Argentina, né? E aí o padre brasileiro não gostava muito do argentino. Uma vez ele foi fazer uma pregação e disse: aqui é de voz, não vai me trair, né? E aí o Judas disse: serei eu, senhor. Então, o presidente Bolsonaro ele fez uma menção genérica acerca de parlamentares do PL que em algumas situações tem votado. O presidente Bolsonaro em nenhum momento nominou parlamentar A, B, C, D. Agora, eu, que sou fiel seguidor do presidente Bolsonaro, entendo que o Partido Liberal, os seus deputados, devem votar contra essa reforma tributária, porque essa reforma tributária é uma incógnita, nós não sabemos. Eles disseram que isso ia ter um resultado neutro em relação ao aumento da carga tributária. Mas nós já sabemos que vai haver um aumento de carga tributária. E, em relação à questão da reforma tributária, sim, o partido não fechou questão. Não houve um fechamento de questão, porque quando o partido fecha a questão, quem vota contra não tem outro caminho, a não ser buscar uma outra agremiação partidária, seja quem for. A regra é igual a todos, não é? O pau que dá em Chico, dá em Francisco, como dizia aquele procurador-geral da República lá, né? O senhor Rodrigo Janot. Né? E eu já me manifestei acerca desse tipo de posicionamento. E o meu padrinho chamava-se Francisco Queiroga, Chico Queiroga. Ele conheceu ele é meu padrinho. Certo? Na política, eu ingressei no política por conta do Jair Bolsonaro. E quando eu cheguei no Ministério, o presidente Bolsonaro não tinha filiação. Em relação ao parlamentar que vocês se referem, eu tenho um relacionamento muito cordial com ele, assim como tenho com os outros parlamentares do meu partido, tanto a nível de Câmara Federal, como a nível de Assembleia Legislativa e a nível de Câmara Municipal. É o caso também aqui do vereador Carlão, pelo bem, e é o caso do vereador Durval Ferreira, que atualmente integra a base do prefeito Cícero Lucena. Vai ter que se definir se quer efetivamente continuar. Se não, pode ser convidado a deixar o partido. Como é que pode? Se vai apoiar todas as candidaturas, isso é incompatível. A regra é uma só. Né? Então, esses dois grupos que estavam aí se digladiando e que se digladiaram em 2022, né? Essa coisa não é nova, isso não vem depois do meu ingresso no PL, isso já estava aí.
Né? Aliás, a Paraíba é acostumada, o povo sabe, né? Do que aconteceu no PTB aqui, né? Ronaldo, Zé Maranhão. Convenção, tinha um confinamento de convencionais lá bem mais atrás. Então, rapaz, esse negócio do PL é café pequeno. Diante do que já aconteceu aqui na Paraíba. Lembra disso? Tá certo? Eu estava com o Neto Vieira, sabe, que eu gosto de acompanhar a cena política. Verdade. Tá certo? Então vamos trabalhar para seguir junto. E essa questão dos parlamentares, isso é afeto à executiva nacional. Né? Quando o Bolsonaro me chamou para bater pênalti, eu fui lá, bati e fiz o gol. Se ele me chamar para bater pênalti, eu bato pênalti. Enquanto isso, a gente vai aquecendo aqui nos bastidores, porque daqui a pouco tem pergunta de Zé Vieira no segundo bloco do nosso Norte Debate, conversando de forma muito especial com o médico, cardiologista, o homem do PL, pré-candidato a prefeito de João Pessoa em 2024, o ex-ministro Marcelo Queiroga. A Paraíba conquistou pelo terceiro ano consecutivo o Rating A do Tesouro Nacional. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um estado em crescimento, que avança com equilíbrio nas contas públicas, atrai novas empresas e investimentos, acelera a economia, amplia a geração de emprego e renda e realiza grandes obras. Tudo isso para fazer a sua vida e a de todos os paraibanos ainda melhor. Governo da Paraíba. Atenção! Você precisa de internet de fibra? Vem pra Tele! Essa é da Paraíba. Internet veloz, estável e de qualidade. Nesse mês, por apenas R$ 99,90, você garante 650 mega de internet e ganha Wi-Fi Premium. E ainda leva Deezer grátis. Uma infinidade de músicas para aproveitar. Ligue no 0800 731 2020 e assine agora. Tele é de fibra, é da Paraíba. Viva o luxo e exclusividade em um passeio único pelo litoral paraibano. Descubra a beleza de areia vermelha, mergulhe na tranquilidade da prainha e encante-se com o pôr do sol no Jacaré. Nosso passeio privativo é sua porta de entrada para uma experiência inigualável. Reserve agora e embarque no luxo e apreciação da natureza. Seu paraíso particular espera por você. Reserve hoje e viva o extraordinário. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. De volta com o Norte Debate, entrevistando hoje o médico cardiologista, pré-candidato a prefeito de João Pessoa em 2024, Marcelo Queiroga. Estamos com o Sistema Norte, para você em Campina Grande e João Pessoa, através do stream, portal www.sistemonorte.com.br, YouTube do Sistema, no canal do Sistema Norte, lá na plataforma de vídeos, Cajazeiras e região, você assiste pelo canal 44 da Netline, em Guarabira e região, você nos acompanha pelo canal 10 da LM Telecom e em Souza e região, no sertão do estado da Paraíba, canal 10 pela WR Link. E mais, Capitolino Rocha, Praça de Guerra, como diria Chico César, TV ao Sol. E você também assiste pelo YouTube, claro, no canal do Sistema O Norte de televisão. Ministro, vamos agora à pergunta, abrindo esse bloco do jornalista Zé Vieira. Ministro, sua candidatura está posta, é fato, né? Agora, lideranças. Vamos citar uma que teve um destaque bem acentuado na última eleição, o pastor Sérgio. É o pastor Sérgio, que é aliado também de Bolsonaro, de primeira hora. Como está o pastor Sérgio? O senhor tem conversado com ele? Existe, inclusive, a possibilidade dele compor a sua chapa como candidato a vice? O Sérgio esteve comigo lá em Brasília, infelizmente por pouco tempo, né? Porque quando eu cheguei, ele logo saiu, porque tinha outras ações na vida privada dele. Eu conversei com o Sérgio já em outras situações, sobre a questão da cidade de João Pessoa, sobre o estado da Paraíba, mais verticalizado acerca do processo eleitoral de 2024, ainda não conversei com o Sérgio. Mas estou aberto a diálogo, não só com o Sérgio,
mas também com outras lideranças do Estado da Paraíba. O candidato a vice do senhor pode, inclusive, vir de outra legenda, haver uma composição? Existe já esse estudo político sendo feito? Desde que não seja partidos da esquerda, é possível haver uma aliança com partidos que tenham dentro do seu programa, né, da sua doutrina, uma doutrina semelhante à do Partido Liberal. Não há lógica nenhuma entre o PL se coligar com a Rede ou com o PCdoB, porque eles são partidos que têm uma orientação absolutamente diversa. Não é contra as pessoas. Você já tem a máxima na política, ministro, que voto não se rejeita, apoio não se rejeita? O voto é do cidadão. Né? O voto não pertence aos partidos, o voto pertence ao cidadão. Eventualmente, alguém que tem uma orientação à esquerda pode fazer uma opção e votar em algum político de uma matriz mais conservadora, mas em situações específicas. Não é sempre aquele fla-flu. Agora, o que eu acho que o eleitor não entende é uma coligação, por exemplo, do PL com o PT. Não tem sentido. Um partido conservador da direita se coligar com um partido da esquerda. Isso não tem sentido, não tem lógica. Essa polarização que ganhou um contorno muito mais forte de 2018 para cá, mas na verdade já vem de um bom tempo no Brasil, ministro, ela pode ser deixada de lado numa análise mais fria, mais racional do quadro Lula versus Bolsonaro. Dessa forma mais, digamos, sensata, alguns analistas podem ter dito, de repente, o seguinte, em relação a 2022. Bolsonaro não perdeu para Lula, Bolsonaro perdeu para ele mesmo, perdeu para as declarações intempestivas, pegou os ataques gratuitos à mídia, ataques ao STF, enfim, todo um comportamento emocional mesmo que veio à tona e acabou destruindo relacionamentos com a própria base também aliada, enfim. O senhor, como amigo do presidente, na qualidade de conselheiro, diria para ele seguir na mesma toada, no mesmo diapasão, ou pediria para ele fazer uma autocrítica e rever alguns discursos, alguns posicionamentos que acabaram distanciando as pessoas e fazendo com que a eleição fosse tão difícil, tão dura, e ele viesse até a perder, como de fato perdeu as eleições para o presidente Lula, que tinha um desgaste muito grande, é bom que se diga, já por conta de outros episódios, mas que acabou vencendo em função desse desgaste até maior de Bolsonaro, contando-se também, claro, o período de pandemia. Hoje vai para a rua o Bolsonaro e vai para a rua esse outro, para você ver quem consegue ter mais gente ao redor dele. Então houve muitas forças externas que influíram nesse processo eleitoral de 2022. Mas essas forças externas, quando eu me refiro ao STF, a Justiça como um todo... Não estou falando do STF, não estou falando da grande mídia. Mas olha, por exemplo, transporte público. Essa eleição foi permitida. Quer dizer, em total desacordo com a jurisprudência da Corte. Então, quando o judiciário, ao dar sua decisão, não pacifica a sociedade, é porque a sociedade não está confiando no Poder Judiciário, que age de maneira assimétrica. O senhor não concorda que a grande mídia e as forças do Judiciário, que é o poder constituído do Judiciário, todos esses entes sociais não ficaram muito mais inflamados após esses discursos do ex-presidente Bolsonaro? O presidente tem a fala dele, que é própria, né, que é característica, mas eu nunca vi o presidente atuar para desrespeitar qualquer tipo de limite da Constituição Federal. O que nós vimos foi, por exemplo, o presidente indicar um superintendente da Polícia Federal e ser barrado. Isso são fatos. Não é? Então isso, uma hora, vai ser cobrado das instituições brasileiras. Um ativismo judicial sem precedente. Você vê aí na minha área da saúde, a União sendo condenada pela Justiça Federal a pagar tratamentos que não são incluídos dentro do rol do Sistema Único de Saúde. Isso é um ativismo judicial. Fora do que... Você é contra essa ação da Justiça? Eu sou contra esse tipo de ação de autorizar pagamentos de tratamentos que não são incluídos no sistema de saúde. Absolutamente errado. Seria Se anticonstitucional. o sistema de saúde não incluiu, vamos ver por que não incluiu. Porque aqui existe uma análise técnica para fazer isso. Não é? Então, esse ativismo não é só em relação a essa questão das eleições. Isso existe em todas as áreas. Às vezes não é nem culpa do judiciário. Às vezes é porque o judiciário é provocado. E aí tem que se manifestar. Por exemplo, quando eu estava no Ministério da Saúde, sabe quantas portarias minhas foram derrubadas pelo STF? Vocês têm ideia? Nenhuma.
Porque as portarias que eu fiz, todas elas eram calcadas em cima de discricionalidade técnica de boa qualidade. E toda hora tinha um partido de esquerda ingressando com arguições de descumprimento de preceitos fundamentais. E chegava lá, o STF mantinha o que nós tínhamos feito. Por exemplo, na questão das vacinas mesmo, tudo sucumbindo. O Procurador-Geral da República não denuncia, porque não tem problema. Atrasou a vacina de criança. Cadê? Cadê o atraso de vacina de criança? Nenhum, zero. Então, como essa questão da saúde, isso também aconteceu no Poder Judiciário. E o Brasil hoje está, em relação às eleições, o Brasil está dividido. Fortemente dividido. Inclusive o Judiciário. Inclusive o Judiciário que estava mais dividido, né? Talvez nesse ponto aí você tenha razão, Maurício. Que a fala muito assertiva do presidente acabou por unir um pouco ali aquela corte, né? Que entendeu que o presidente estava sendo agressivo em relação ao STF. É esse o ponto, ministro. O suicídio é o ativismo político do Judiciário. Mas o seu líder, Tenente Messias, dia sim e outro também, pregava e ainda prega golpe de Estado. O senhor se considera um democrata? O senhor respeita resultado de eleições? Qual foi o golpe de Estado que o presidente pregou? Existiu o fato, inclusive investigado pela Sim, mas qual foi o fato? No decreto, né? Qual o fato? O famoso decreto. Qual o fato? Golpe de Estado é você tirar um sujeito condenado em 3 instâncias do Poder Judiciário, tá? Uma decisão de embargos de declaração, e tirar esse sujeito condenado em 3 instâncias dizendo que o juízo é incompetente, quando no passado esse juízo foi considerado competente pela própria Corte. É o caso do Sérgio Moro. O Brasil sabe disso, pessoal. Mas o Sérgio Moro não foi aquele que prendeu para que o outro vencesse a eleição? Não. Foi condenado por 3 instâncias, João. Condenado em 3 instâncias do Poder Judiciário. Ou não foi? Basta se recorrer ao emendário do STJ. Do STJ, do TRF4, da Justiça Federal do Paraná, a vara, 13ª vara, né? O senhor acha, então, que o Supremo favoreceu o Lula ao Eu não vejo motivo nenhum para se anular um processo que cumpriu todo o devido processo legal, embora que eu não seja jurista. Mesmo com o caso envolvendo Então isso o faz com que Leão? a maior parte da população brasileira... Sim, qual é o caso da Deltan? As revelações já se falam. Quais revelações? Do procurador Deltan. Mas qual foi as revelações? Nas O Wikileaks, através de uma violação, que não se sabe nem se aquilo ali era verdadeiro ou não. Essa é a realidade. Mas, ministro... Essa é a realidade. O senhor leu a sentença do Moro? Não há uma prova. Como não há prova? Ali, não há, e como é que não há prova da sentença do Moro se o TRF4 ratifica? Se o STJ ratifica? E como é que não há prova? O TRF não estaria... Ratificou, o TRF4 ratificou por unanimidade. Não só ratificou por unanimidade, como agravou a pena. E o recurso que foi repatriado. Mas isso é um absurdo, pessoal. Isso é um absurdo que se cometeu no Brasil. Isso tem um preço a pagar. No futuro a gente vai ter. A gente já está vendo hoje o que esse desgoverno está fazendo com o nosso país. Recebendo pessoas do Comando Vermelho lá. Ou não? Está aí. Já está a presidente desse partido dizendo que o Estadão que defendeu, infelizmente, devia rever a sua posição, os seus editoriais fajutos que fez durante todo o período do governo do Bolsonaro. Está aí dizendo que querem punir o jornalista do Estadão, que, aliás, é um bom jornalista, inclusive eu o conheço. Esse é o PT. Não tem dúvida dessa gente. O que essa gente fez no passado, tá certo? É por isso que nós temos que ser contra essa gente. Tá? Nós, os conservadores, as pessoas de bem, as famílias, querem destruir a família. É um povo que não tem uma noção de nada. Eles querem resolver a gestação de alto risco com aborto. Eles querem resolver o problema das drogas liberando droga. Tá? Daqui a pouco está a nossa aula aqui cheia de cracolândia. É por isso que parlamentares de partidos conservadores, como inclusive é o PP, não devia estar se aliando a essa gente. O senhor, por que você vai entrar na política? Para combater essa gente. O senhor, em sendo prefeito, vai manter essa postura em relação ao aborto, em relação a tratar a questão das drogas como saúde pública, ou isso... Ou seja, a pauta de costumes, na sua opinião, vai também ditar o ritmo das eleições municipais? A pauta de costume é pauta preponderante na nossa gestão.
numa futura gestão como prefeito de João Pessoa, se a população de João Pessoa me confiar esse mandato. Então, não queremos ensinando ideologia de gênero nas escolas públicas. De maneira nenhuma. Nós respeitamos as pessoas, todas elas, a sua orientação, tá? Mas ensinar as crianças, não. Pelo menos, se eu estiver à frente do município, não vai acontecer isso de forma nenhuma. Imagina. Um absurdo. Essa questão do aborto está definida numa lei de 1943, nunca teve problema nenhum. Existem os casos em que a lei permite ser realizado o aborto, quer dizer que o médico que faz o aborto não é punido. Quais são as causas? Risco de morte da mãe, não é? Os casos de estupro, na forma da lei, não é? E foi ampliado pelo STF para os casos dos fetos com anencefalia. Então, essas 3 situações, o aborto pode ser praticado, desde que haja o entendimento médico ou o entendimento da mulher, que nós respeitamos. Agora, você querer autorizar o extermínio de embriões com menos de 12 meses, com menos de 12 semanas no útero das mães, não dá. Quem é que está propondo isso? Hein? Quem é que está propondo isso? O governo do PT. O governo do PT. O próprio Lula disse, se a madame vai fazer aborto lá na França, na Alemanha, por que não pode fazer pelo SUS no Brasil? Depois ele recuou. Todos sabemos disso. Ou não? O senhor deve lembrar de uma narrativa, João, acho que pode me ajudar nesse sentido. A esquerda do Brasil, quando Lula foi preso, insistiu numa tese de que Lula morto se tornaria um mártir, preso seria, digamos, pela vitimização, seria um forte candidato em 2022, como de fato acabou sendo, por outros fatores também, e que ele, livre com condições, sim, seria candidato e preso, se manteria, digamos, ali numa certa condição de mito, se tornaria um mito, um líder preso e tudo mais. Mais ou menos isso, não é, João? Se defendia em relação a Lula. Invertendo agora os polos, em função da investigação do 8 de janeiro e algumas outras condições mais que podem colocar Bolsonaro na iminência de ser preso. A direita conservadora, extrema-direita do Brasil, pode se valer desse discurso do qual se valeu a esquerda para tornar Bolsonaro um mito maior, de verdade agora, ou se vitimizar, enfim, sendo preso, saindo da cadeia, prestes a ser candidato em 2026, ele seria muito mais forte do que hoje. Vocês contam com essa possibilidade? Não, primeiro que não há motivo nenhum para a prisão do presidente Jair Bolsonaro. Não há nada contra o presidente Jair Bolsonaro. Ao contrário daqueles que dilapidaram o patrimônio público, quebraram as estatais. Nem a delação quebraram as estatais. Do ex-ajudante não sei qual é essa delação, não vi. Não posso falar a respeito do que eu não sei. Mas pelo que eu conheço do presidente Jair Bolsonaro, eu mesmo, se fosse fazer alguma colaboração premiada em relação ao presidente Bolsonaro, ele ia receber o Prêmio Nobel da Paz. Porque ele é um sujeito correto, um sujeito sério, e eu nunca vi o presidente Bolsonaro agir de forma que não fosse de acordo com a lei. Então, não vejo motivo nenhum para se comparar o Bolsonaro com esse ex-presidiário que estava no Palácio do Planalto. Ele foi condenado em 3 instâncias do Poder Judiciário, volta a dizer, e que depois, por uma questão, uma pseudo-formalidade, foi liberado pelo STF. É por isso que a população brasileira hoje, certo, não tem tanta fé na justiça. É isso que precisa ser mudado. Então, agora, em relação à liderança do presidente Jair Bolsonaro, quem contesta é a principal liderança conservadora da América Latina. Não é? O presidente Trump, no ano que vem, será eleito presidente dos Estados Unidos, e o movimento de direita vem muito forte. Veja agora, nesse conflito lá do Oriente Médio, e que lá está o governo do PT, está de lado dos terroristas, do Hamas, está de lado do Hezbollah, está de lado do Irã. É isso. Ele condenou o ataque. Condenou onde? Ele condenou. Não condenou não. Ele é a favor do Hamas. O PT é a favor do Hamas. Inclusive diz que Hamas não é terrorista. Existe liderança do PT que realmente tem se pronunciado assim. Tem equívoco em todos os sentidos. E existe, internamente existe. E agora o presidente condenou o ataque terrorista. Isso é um fato. Condenou dizendo que Israel está fazendo terrorismo também. É uma questão. Não, absolutamente não. Foi agredido por um grupo terrorista e o Estado de Israel está se defendendo. Essa fala do presidente Lula eu ouvi semana passada repetidas vezes. Aliás, de fato, ele disse que o ato de Israel em se defender também é um ato terrorista. Exatamente, como esse governo. Isso é fato. Agora não seria muito. Essa discussão toda e essa construção do discurso do presidente Lula não seria uma maneira também de
não evitar a pandemia, evitar problemas de buracos mais fortes do país? Primeiro, o Brasil não é ator naquela cena do Oriente. Ele está se metendo ali, metendo a colher, onde ele não tem nada a ver, não entende nada de política externa. Certo? Que mesmo quando ele estava no governo, quem era o líder político da região era o amigo dele, Hugo Chávez. Tá? E o Fidel Castro. Ele sempre teve inveja desses dois, acho que é o espelho deles. Esses ditadores comunistas. Né? Hoje é o de Cuba, né? Que é o Díaz-Canel, né? O senhor Daniel Ortega, da Nicarágua, e o senhor Maduro. Esses são os ídolos desse cidadão que está governando o Brasil. Né? E ele também tinha muita afinidade com o pessoal do kirchnerismo e do senhor Fernandes. O senhor prefeito ainda vai encontrar o Lula como presidente da República. Eu sou esse. Como é que seria essa relação do senhor prefeito com a capital com um presidente de esquerda? Como foi a minha relação com o ministro da Saúde, que eu era ministro de Estado e eu tinha uma relação institucional com os governos de esquerda, uma relação normal, sem me furtar de fazer as críticas políticas que nós entendemos pertinentes a esse desgoverno que assumiu o Brasil a partir do dia 1º de janeiro. E a gente pode criticar em todas as áreas. Ah, o ministro só fala da saúde. Falando da saúde, falando da educação, falando de qualquer área. Por exemplo, as estatais já estão aí dando prejuízo. Por quê? Nós sabemos, porque ele aparelhou as estatais. Agora aumenta o imposto, sabe por que aumenta o imposto? Porque o governo dele tem um déficit brutal e ele quer ir no bolso, seu bolso, consumidor brasileiro, que trabalha e paga imposto por sacrifício, ele quer ir no seu bolso, arrancar o dinheiro do seu bolso, para no futuro gastar com as práticas que sabemos que é da corrupção. Só o tempo vai mostrar isso aí, vai aparecer. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco de hoje, dessa conversa quente, apimentada aqui no debate, do Norte Debate, com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PL. Em instantes a gente volta. Atenção! Você precisa de internet de fibra? Vem pra Tele! Essa é da Paraíba! Internet veloz, estável e de qualidade. Nesse mês, por apenas R$ 99,90, você garante 650 MB de internet e ganha Wi-Fi Premium. E ainda leva Deezer grátis. Uma infinidade de músicas para aproveitar. Ligue no 0800 731 2020 e assine agora. Tele é de fibra, é da Paraíba! São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Viva o luxo e exclusividade em um passeio único pelo litoral paraibano. Descubra a beleza de Areia Vermelha, mergulhe na tranquilidade da prainha e encante-se com o pôr do sol no Jacaré. Nosso passeio privativo é sua porta de entrada para uma experiência inigualável. Reserve agora e embarque no luxo e apreciação da natureza. Seu paraíso particular espera por você. Reserve hoje e viva o extraordinário. A Paraíba conquistou pelo 3º ano consecutivo o Rating A do Tesouro Nacional. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um estado em crescimento, que avança com equilíbrio nas contas públicas, atrai novas empresas e investimentos, acelera a economia, amplia a geração de emprego e renda e realiza grandes obras. Tudo isso para fazer a sua vida e a de todos os paraibanos ainda melhor. Governo da Paraíba. Muito bem, estamos de volta aqui com o Norte Debate pelo seu sistema Norte de comunicação para Campina Grande, João Pessoa e o mundo inteiro, claro, pelas plataformas digitais, streams, o www.sistemanorte.com.br, pelo YouTube, canal de vídeos do Sistema Norte e pelos canais fechados em Cátoga do Rocha TV ao Sol, no sertão do estado, Souza e região. Você acompanha o Norte Debate pelo canal 10, WR Link, Cajazeiras, você assiste pelo canal 44, Netline. Guarabira, no Brejo da Paraíba, acompanhe o nosso canal no canal 10, LM Telecom. Estamos conversando com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa no ano que vem.
Meu caro Zé Vieira, abrindo esse bloco. Queiroga, ontem eu vi uma análise interessante de uma colunista política nacional, onde ela falava um termo técnico que eu achei muito interessante, que a justiça ela é um pouco fluida, né? O presidente Lula, ele estava inelegível depois de todo aquele processo que a gente inclusive falou aqui, passou o presidente Bolsonaro. Já estamos ainda bem longe da campanha presidencial. O senhor acredita que essa fluidez pode funcionar e ele ainda possa estar elegível para a próxima campanha, para a próxima eleição presidencial? E se houver a manutenção dessa inelegibilidade, Michele Bolsonaro é a melhor saída? Bom, primeiro a decisão não transitou em julgado ainda, né? Ainda não foram julgados os embargos, né? E ainda cabe um recurso ao STF. Então, esperamos que o Poder Judiciário reveja esse tipo de posicionamento e devolva os direitos políticos ao presidente Jair Bolsonaro e deixe que o povo decida se ele deve ou não voltar ao governo em 2026. Essa é a nossa expectativa, né? Em relação a possíveis nomes da ala conservadora, nós temos diversos nomes que têm condições de disputar as eleições. O ex-governador de São Paulo, o governador de São Paulo, né, já estou colocando ele como ex, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, o próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, são nomes que têm uma penetração nacional. A nossa primeira-dama, que para mim não é uma grata surpresa, que eu já sabia de toda a sua capacidade, mas que vem constando o Brasil, liderando o maior movimento de mulheres na política, também pode ser uma outra alternativa. Então, são vários nomes, mas nós trabalhamos que a Justiça ainda reconsidere e devolva os direitos políticos ao presidente Jair Bolsonaro. Ministro. Não, siga. Para emendar nesse raciocínio, o senhor acredita numa boa performance do partido do presidente Jair Bolsonaro nas eleições do próximo ano? Muitas prefeituras estarão sendo administradas a partir de 2025 por aliados do presidente, do ex-presidente? Não tenho dúvida. Teremos um desempenho, vamos eleger mais de 1.000 prefeitos no Brasil inteiro, queremos ter uma quantidade grande de vereadores. A cidade de João Pessoa é uma cidade onde o presidente Bolsonaro teve um desempenho muito forte, tanto em 2018 quanto em 2022. Existe uma perspectiva real de um sucesso eleitoral do Partido Liberal na cidade de João Pessoa, na região metropolitana de João Pessoa também. O presidente foi muito bem votado. Queremos candidatos competitivos em Cabedelo, Bahia, Santa Rita, no Conde. E eleger os prefeitos, né? O país é feito pelas prefeituras, pelos municípios, né? As pessoas moram nos municípios, não é em Brasília, né, João? Então, temos que eleger prefeitos e vereadores. Ministro, o senhor ainda há pouco citou que a pauta de costume será muito forte na sua campanha e numa eventual administração sua. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte: e para enfrentar o alcaide Cícero Lucena, ele faz uma boa gestão? De 0 a 10, qual é a nota que o senhor dá para o alcaide? O senhor é médico, a saúde de João Pessoa vai bem, João Pessoa tem problema de mobilidade humana e de automóveis. Qual é a sua visão para os problemas de João Pessoa? Bom, a nota que quem dá ao prefeito é a sociedade, são as pessoas que moram na cidade de João Pessoa. Eu fiquei esse tempo em Brasília como ministro, retornei a João Pessoa e eu sinto na cidade um movimento muito grande de renovação. As pessoas querem uma mudança, né? Agora querem uma mudança com segurança, querem mudar com alguém que realmente tenha experiência na gestão para fazer uma João Pessoa melhor de verdade. Não é só dizer que vai fazer uma cidade melhor, não é? Tem que ser melhor mesmo, tem que ser uma cidade melhor de verdade. Não é dizer que cuida das pessoas, você precisa cuidar de verdade. Não é dizer que é o candidato da saúde e achar que vai resolver o problema da saúde só com emenda. Quer dizer, a emenda sai pior do que o soneto. Então, é por isso que nós, a partir já de amanhã, vamos realizar uma série de seminários, viu, João? Para discutir com a sociedade de João Pessoa, nos mais de 59 bairros da nossa cidade, discutindo com as pessoas onde é que é a dor que eles estão sentindo, né? Que é a pessoa que sabe, né? É o trânsito, é a saúde. Por exemplo, quando o ministro da Saúde criou o programa Previne Brasil, e com esse programa criamos um ranking para verificar a qualidade da atenção primária, o atendimento nas unidades de saúde da família.
João Pessoa, entre os 223 municípios do estado da Paraíba, sabe qual é a nota? Está em 218. 218. Agora mesmo saiu o ranking da competitividade entre os municípios. A cidade de João Pessoa caindo pelas tabelas. Saiu da posição de 71, salvo melhor juízo, em 2019, saiu para a posição 168, parece. Então, realmente, os indicadores são muito desfavoráveis, né? Então, é por isso que a sociedade de João Pessoa quer mudar. A saúde é mal avaliada na cidade de João Pessoa. Precisa mudança, e não é só em hospital. A mudança tem que começar na atenção básica, e não é só com médico. Você tem que melhorar a qualidade de todos aqueles atores da atenção primária, desde o agente comunitário até o médico que está ali na unidade básica de saúde. Você chega à unidade básica de saúde, na sexta-feira passada estava fechada a unidade básica de saúde. Qual é a consequência, Moriba? As pessoas vão para a UPA. A UPA não é para esse tipo de atendimento. Nós temos quantas unidades de pronto atendimento Causa aqui? superlotação. A de Oceania, a dos bancários, Valentina, Cruz das Armas. Como é que está funcionando cada uma dessas UPAs? Quais são os indicadores de saúde pública da cidade? Os hospitais. Quais são os hospitais de João Pessoa? Então, quando você tem uma saúde doente, você tem uma cidade doente. Por isso que quando a gente vai hoje se deslocar de um lugar para outro, é um problema. Por quê? Porque a João Pessoa aumentou a sua população, muitas pessoas de fora estão vindo morar aqui, e as avenidas são as mesmas. Não é? Então tem que fazer uma mudança de verdade na cidade. O prefeito é o terceiro mandato dele. De 25 anos para cá, a cidade de João Pessoa foi administrada por 3 indivíduos. A mudança foi realmente... É necessário uma mudança. Ministro, aproveitando aí desse contexto da análise das eleições de 2024, é muito natural no processo democrático que até internamente haja divergências. O seu partido abre, vez por outra, divergências com o PP de Cícero Lucena, enfim. Mas o que a gente observa hoje no cenário das eleições, em João Pessoa particularmente, é que há uma pulverização muito grande das candidaturas de esquerda, centro-esquerda, as candidaturas de direita também. Há quem diga que o grupo Gilberto, Nilvan, Valber não abre mão, não arreda o pé, mesmo não tendo agenda no BEG, mas já com outra agenda, claro, para se abrigar e ter uma candidatura própria também de direita. Enfim, essa pulverização toda, esse esfacelamento das candidaturas no campo das oposições, não estaria facilitando a vida de Cícero Lucena para uma reeleição em 2024? Bom, já aconteceu essa pulverização em 2018, né? Várias candidaturas, e o prefeito atual já tinha sido candidato, disputou com Cartacho em 2016? 2016. Não é? E ele foi para o segundo turno com o Cartacho, né? E terminou o prefeito Cartacho vencendo a eleição. E as pessoas até dizem que ele ganhou a eleição agora em 2018. Em 2020, porque o candidato que foi com ele era o único que ele ganharia para ele. Isso é que se diz, né? Eu não sei, eu não fiz uma análise científica disso aí do ponto de vista eleitoral, né? Mas é o que se fala. Tá? Então, os conservadores, hoje a sociedade tem esse movimento conservador. E esse voto conservador, eu tenho certeza que vai estar com o partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós nos preocupamos inicialmente com o nosso bloco, né, com as propostas que nós vamos levar à sociedade de João Pessoa, e depois com o cidadão que está aí, que não tem nada a ver com essa questão de partido político. Ele vai votar em quem atende melhor os seus anseios, os seus interesses. É por isso que a gente quer realizar esses seminários, né? O Bolsonaro é um sujeito muito intuitivo, né? A gente estava lá no Palácio do Planalto, aí ele chegou e disse: Tarcísio, tu vai ser candidato a governador. Presidente, eu candidato a governador? Eu queria ser candidato ao Senado. Não, tu é executivo, mas tu não é legislativo, tu vai ser candidato ao governo. Em São Paulo, mas presidente, não sou nem de São Paulo. Não, tu vai ser candidato a governador de São Paulo, porque tu tem um perfil que o paulista gosta. Então o Bolsonaro é intuitivo. Ele falou para mim: Queiroga, você é um executivo, você chegou aqui, pegou esse Ministério da Saúde, isso aqui estava uma confusão. Você chegou, botou a bola no meio campo, olhou, tocou a bola sempre para a direita, né? Porque a gente tem os jogadores que fazem gol com mais deficiência. E a gente conseguiu resolver aquela situação. Então o presidente acha que eu tenho uma boa possibilidade de sucesso aqui, primeiro politicamente e depois como gestor público. Com ou sem política de alianças? A política de aliança, como eu já falei, tem que ser uma política de aliança que a sociedade entenda. Não pode se ter uma aliança minha com um partido de esquerda, não contra as pessoas, né? Por exemplo, a gente faz críticas aqui a
a gestão municipal, mas não é crítica pessoal ao prefeito. Os títulos porque eu tenho um bom relacionamento. Os títulos bolsonaristas, digamos, no eventual segundo turno. É sempre muito delicado fazer alguma conjectura na política, né, imaginar o que pode acontecer. Mas digamos que no ano que vem nós tenhamos uma presença de uma candidatura de direita no segundo turno das eleições, em João Pessoa, sendo a Marcelo Queiroga, estarão também Nilvan, Cabo Gilberto, Valber Vigulino e companhia, e o inverso, sendo uma candidatura do grupo, desse trio aí, que abriu dissidência com o PL. O senhor estará nesse palanque e com os meninos no palanque, os ex-PL, ainda do PL? Eles são parlamentares do PL e são filiados ao nosso partido. Eu acho que não há lugar melhor para eles do que o Partido Liberal, né? Até o Evangelho. Na casa do meu pai tem muitas moradas, né? Teria vaga de vice para Nilvan, por exemplo, na sua chapa? Teria vaga de vice? Mas não tem que parar a política desse jeito, Maurício. Tu vem para cá para ser meu vice. Tu falou com o pastor Sérgio, oferece a vice para o pastor. Não é assim. A gente tem que discutir um projeto político. Qual é a João Pessoa que nós queremos? Eles aceitam conversar? O senhor no partido já existiu essa busca? Claro que há sempre busca de diálogo, né? Isso é sempre possível. A gente está começando o jogo agora, pessoal. O que é que o presidente Bolsonaro disse? Vem cá, em 2002, quando é que saiu a aliança de Ronaldo Cunha Lima com o Wilson Braga, hein? Pois é. E com o PFL, que era aliado de Zé Maranhão. Tudo é possível. O que é que o presidente Esses Bolsonaro... políticos aqui da Paraíba, eles já foram aliados, já foram adversários. Cássio já foi aliado de Ricardo, Lula que já foi aliado de Maranhão. É igual aquela música, a quadrilha, né? Aquele poema, a quadrilha de... Não é essas quadrilhas desses caras da esquerda que se organizam a roubar o Estado, não. É a quadrilha, aquele poema, né? Do Carlos do Monte de Andrade, né? Fulano, que é Marcos Ciclano, que é Marcos Beltrano. Então, é mais ou menos isso aqui que acontece na Paraíba. Esses caras aí já foram aliados. Todos eles já foram aliados, já foram adversários. A única novidade que existe na política da Paraíba somos nós, do Partido Liberal, que temos uma postura conservadora, comprovadamente conservadora, e uma associação inequívoca com o presidente Jair Bolsonaro. Dá um Google aí, você que está nos assistindo. Bota lá, Queiroga e Bolsonaro. Aí você vai ver quem é bolsonarista de verdade. E bota os outros nomes. Aí vocês vão ver. E se você procurar na mídia nacional, aí isso aí não tem nem graça. Isso inclui Nilvan, que já foi ex-comunista? Nilvan Ferreira, que já foi... Mas dizem que o indivíduo, quando é jovem, né, se ele não for esquerdista, ele é ruim da cabeça, né? O senhor já foi não também. Tem coração, né? Não, eu nunca fui, não. Nunca militei nessa área, não. Eu sempre tive boas orientações dos meus pais. Uma pergunta que vai pesar muito na campanha. O ex-presidente Jair Bolsonaro já garantiu ao senhor que estará presente em ocasiões especiais da sua campanha? O presidente Bolsonaro vai estar conosco aqui em João Pessoa. Primeiro que ele adora a Paraíba, adora o povo de João Pessoa. Não pôde vir mais aqui ao nosso estado, mas eu mesmo tive a oportunidade de vir 3 vezes com o presidente Jair Bolsonaro. Não é? E a cidade de João Pessoa é uma das prioridades do Partido Liberal. Eu fui Se ele não garantiu vinda ainda, mas Braga Neto vem. Não, o presidente vem. E o Braga Neto também. O presidente está com a agenda muito lotada, pessoal. Agora mesmo ele vai para a Argentina, a proposta do Milei. O Braga Neto vai estar comigo aqui hoje. Ciro Nogueira, que é do PP, presidente, é meu amigo também. Aliás, se o partido dele não tiver no segundo turno, eu vou até conversar com ele. Marcelo, a ver se o PP apoia. Desde que ele não venha com os amigos esquerdistas deles. Deixa eu falar. Sem a esquerda no palanque. Sem a esquerda no palanque. Falar aqui uma coisa, João Costa, que o sábio João disse, don't cry for Argentina, né? E que eu, em parte, concordo, mas difícil hoje não se falar da eleição de Milei na Argentina. E eu estava dizendo a João que eu vou mais além. Até outubro do próximo ano, Milei terá governado quase 10 meses. Se for um sucesso, a direita vai dizer, é o caminho. Se for um fracasso, a esquerda vai dizer, olha aí, não deu certo, né? O que é que na cabeça, o senhor, inclusive nas redes sociais, comemorou a vitória de Milei? O que é que essa eleição aqui, tão pertinho dos nossos irmãos, pode trazer para a política municipal do próximo ano? Bom, eu espero que traga bastante turista da Argentina, porque a situação da Argentina está melhorada, e tem bastante turista da Argentina para gastar dinheiro, que fez falta no Brasil. Agora, você é danado, porque, essa esquerda aí da Argentina, esses peronistas, quanto tempo eles passaram para destruir um país como a Argentina? Eles vêm, a longo tempo, destruindo a Argentina. Então, o que é que Milei resolveu em 10 meses?
Mas eu estou falando de 10 vezes como parâmetro. A destruição como parâmetro é um parâmetro. Eu tive várias vezes. O Fernandes é até uma pessoa simpática, sabe? Eu já tive audiências com ele, em reuniões bilaterais com o presidente Bolsonaro. É o contrário do que se pensa, uma reunião de alto nível, sem nenhum problema com o presidente Bolsonaro, com o presidente Fernandes, como deve ser, né? Entre os países. Mas você viu o que eles fizeram lá. Destruir a economia da Argentina. E a Argentina é aquele Estado paternalista, aquele Estado inchado e corrupto. Né? Isso levou a Argentina a ficar do jeito que ficou. Tá? Então o Milei vai ter muito trabalho para resolver aquilo ali. Vai resolver aquilo 3 vezes não. Não, 3 vezes eu falo tendência. Né? Tendência. Vai ter que ter. Você viu lá em Nova York qual foi o resultado lá, em função. Já subiu a bolsa só por conta do governo lá da Argentina. Foi derrotado. Muito bem, agradecer a João Costa, mais uma vez aqui na bancada convosco, como sempre, Zé Vieira, do nosso Norte Debate, Marcelo Quiroga, médico, cardiologista, com o coração pronto, firme e forte, eletrocardiograma, todos os exames em dia para as eleições de 2024. Obrigado pela vinda aqui ao Norte Debate. Obrigado, Murilo, obrigado, Vieira, e ao nosso amigo João, que é o mais experiente, uma pessoa que já tem uma contribuição muito grande com a imprensa paraibana. É sempre um prazer ser entrevistado com vocês. Eu fui ao Canal Livre, aí estava lá o Mitre, né? Que é mais ou menos seu contemporâneo. Eu digo, só tem chapéu aqui pro Mitre. Estava lá o Schneider e deu uma ideia. Ele disse, não, e a gente também, tá bom. Mas João, vai a frase. Vocês lutaram sentados aí na esquerda. Na esquerda. Porque acho que houver, ministro, são todos do século passado. Muito bem. Olhando para frente, para o futuro, a gente aguarda na próxima edição.